Como Otto von Bismarck morreu? Otto von Bismarck foi primeiro-ministro da Prússia e fundador e primeiro chanceler do Império Alemão. Uma vez estabelecido o Império, ele ativamente e habilmente perseguiu políticas pacíficas nas relações exteriores, conseguindo preservar a paz na Europa por cerca de 2 décadas. Otto von Bismarck nasceu em 1º de abril de 1815. Ele pertencia a uma família nobre de herança prussiana da Saxonia. Bismarck cresceu confortavelmente na Pomerânia, que era, nessa época, uma província da Prússia. Devido à sua educação privilegiada, Bismarck foi bem educado e falava inglês, francês, italiano, polonês e russo. Seus compatriotas o descreveram na Universidade de Greifswald como um jovem brilhante, excêntrico e amigável. Bismarck entrou no serviço militar obrigatório no exército prussiano a partir de 1838, mas estava insatisfeito com seu cargo e foi liberado para voltar para casa para ajudar a administrar a propriedade da família quando sua mãe morreu. Em 1847, havia uma agitação de questões sociais que todos na Prússia e na Alemanha sentiam. Bismarck tomou conhecimento dessas questões e foi escolhido como representante da recém-criada legislatura prussiana, chamada Vereinigter Landtag. Ele imediatamente ganhou a reputação de ser um político reacionário dotado de sua retórica e que estava conquistando seguidores populares. Bismarck era um monarquista que apoiava o direito divino do monarca de governar. No momento em que as revoluções começaram a surgir em resposta à falta de apoio à monarquia, Bismarck estava bem relacionado para responder. Assim como os outros estados europeus afetados pela falta de apoio à monarquia, a Prússia enfrentou uma revolução em 1848. O rei Frederico Guilherme IV não queria subjugar a revolução pela força, que era muito impopular na Prússia. Bismarck viajou disfarçado para Berlim, para oferecer seus serviços e tentar conter a revolução. Suas ações durante esse tempo levaram à sua eleição como um Landtag. Embora ele não acreditasse em uma Alemanha unificada neste momento, ele acreditava que uma Assembleia de Estados Alemães deveria ser realizada para tentar criar uma Constituição que evitasse mais conflitos entre os vários estados individuais que compunham a Alemanha. Devido ao seu trabalho como enviado à Confederação Alemã em Frankfurt, Bismarck recebeu uma cadeira na Câmara dos Lordes da Prússia. Os 8 anos seguintes que Bismarck passou em Frankfurt o fariam acreditar em uma solução mais pragmática para os problemas dos estados alemães e o convenceriam de que uma Alemanha unificada era provavelmente a única maneira de evitar a oposição à monarquia e a instabilidade. Quando Frederick William IV sofreu um derrame em 1857, Bismarck foi convidado a servir como embaixador na França e na Rússia. Este período foi de grande turbulência na política da Alemanha, mas Bismarck não conseguiu lidar com esses problemas, tendo sido afastado da França. Quando o monarca e a confederação começaram a entrar em conflitos, cada vez mais intensos, Bismarck foi o único oficial que conseguiu argumentar com o monarca e a confederação. Como resultado, Bismarck foi nomeado ministro-presidente e ministro das Relações Exteriores. Como primeiro-ministro da Prússia, ele começou a trabalhar em uma estratégia para unificar as várias regiões alemãs em um único estado. Ele utilizou uma série de medidas diplomáticas e militares para alcançar esse objetivo. Bismarck iniciou uma série de guerras contra a Dinamarca, a Áustria e a França, com o objetivo de expandir o território prussiano e reunir as várias regiões alemãs sob uma única liderança. Ele também foi um mestre em manipular as tensões entre as várias potências europeias, de modo a maximizar as chances de sucesso da unificação alemã. Em 1871, Bismarck finalmente conseguiu seu objetivo, e a Alemanha foi unificada como um Estado-nação sob a liderança do rei da Prússia, Guilherme I. Bismarck foi nomeado chanceler do novo Estado alemão, e continuou a exercer uma grande influência na política europeia. Uma das principais prioridades de Bismarck como chanceler foi consolidar o poder do Estado alemão e estabelecer uma forte liderança centralizada. Ele promoveu a expansão do exército e fortaleceu o poder do imperador e da aristocracia prussiana. Ele também trabalhou para cooptar os movimentos sociais, incluindo os socialistas, criando uma rede de seguridade social que ajudou a garantir a estabilidade política.
Bismarck também implementou uma série de políticas econômicas que ajudaram a Alemanha a se tornar uma potência industrial. Ele promoveu o investimento em infraestrutura e tecnologia, incentivou a indústria pesada e apoiou a expansão da rede ferroviária. Além disso, ele implementou políticas de proteção à indústria nacional, incluindo tarifas e restrições à importação de produtos estrangeiros. No entanto, o governo de Bismarck também foi marcado por uma série de políticas autoritárias e repressivas. Ele impôs uma série de leis que limitavam a liberdade de imprensa, e reprimiu duramente os movimentos políticos e sociais que consideravam uma ameaça à ordem estabelecida. A eleição de 1890 marcou um ponto de virada para Bismarck. Sua falta de apoio aos direitos dos trabalhadores, sua pressão sobre os católicos, e seus esforços para tornar a Alemanha uma potência mundial, tornaram-se tão impopulares que a pressão foi colocada sobre o novo imperador, Guilherme II, para forçar Bismarck a renunciar. Seus últimos anos de vida foram marcados por problemas de saúde e um enorme ressentimento do Kaiser Guilherme II. Ele estava sofrendo com vários problemas de saúde, incluindo uma infecção respiratória. Em julho de 1898, ele foi aconselhado por seus médicos a se mudar para sua propriedade rural em Varzin, para descansar e se recuperar. No entanto, sua saúde continuou a piorar e ele desenvolveu uma pneumonia. Bismarck era atendido por uma equipe de médicos, mas seu estado de saúde continuou a deteriorar. Ele sofria de febre alta, falta de ar e dor no peito, e seus médicos perceberam que sua condição era grave. Ele foi mantido confortável e recebeu a visita de familiares e amigos próximos, incluindo seu filho, Herbert von Bismarck, que era um importante político na época. No dia 30 de julho de 1898, Bismarck morreu em sua casa em Varzin. Sua morte foi anunciada pelos meios de comunicação em todo o mundo, e muitos líderes políticos e personalidades proeminentes enviaram condolências à família Bismarck. A morte de Bismarck foi um evento significativo na história alemã e europeia, marcando o fim de uma era e o início de uma nova. Sua figura e legado continuaram a influenciar a política alemã e europeia por muitas décadas após sua morte, e ele é lembrado até hoje como um dos mais importantes estadistas da história. E foi assim que Otto von Bismarck morreu. Se você gostou, deixe seu comentário e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo.